Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio, eu sou neurocientista, especialista em desenvolvimento emocional e hoje possuo uma clínica que, entre outras coisas, trabalha com a medicina ortomolecular e esse processo de desenvolvimento emocional. Eu gostaria de falar para vocês um pouquinho da minha experiência com o algalito, como é que hoje nós estamos inserindo isso no contexto da clínica e quais são os benefícios que eu consigo perceber com grande facilidade. Bom, como grande entusiasta da medicina ortomolecular, toda vez que nós falamos do orto, nós estamos falando necessariamente do equilíbrio que o ser humano precisa para ter um bom desenvolvimento emocional, para ter uma boa saúde e assim por diante. A Organização Mundial da Saúde tem falado já há bastante tempo sobre a necessidade de nós melhorarmos muito o nosso processo de alimentação. E por que nós falamos da questão da alimentação? Porque da tríade que hoje se trabalha na medicina ortomolecular, o processo alimentar é um dos processos mais importantes. Infelizmente, por questões hoje de cultura, por questões hoje de dificuldade em relação a trabalho, as pessoas estão muito correndo o tempo todo, né? Hoje em dia as pessoas não conseguem mais ter uma alimentação de qualidade. Então a absorção desses minerais essenciais, desses 18 que são colocados lá pela Organização Mundial da Saúde, acabam impactando muito no nosso processo ortomolecular, ou seja, no nosso processo de equilíbrio. E eu opto por usar o algalito porque, além desses 18 minerais que fazem muita diferença, nós temos no todo aí composto de 72 minerais que são essenciais, que são importantes para a nossa saúde. Então, do ponto de vista alimentar, se nós não fazemos esta reposição e nós não temos uma fonte boa a partir da nossa alimentação, passamos a ter aí algumas dificuldades que levam ao que nós tratamos hoje nesta clínica e que em tantos outros contextos, né, as nossas dificuldades emocionais. As pessoas imaginam que as questões emocionais elas vêm essencialmente de situações como estresse do dia a dia, como cansaço, como excesso de trabalho, e essas situações elas são reais, elas são verdadeiras, né? Porém, apenas o tratamento psiquiátrico ou apenas o tratamento psicológico, sem que a gente consiga efetivamente olhar para a nossa base biológica, né, é como jogar dinheiro fora. Por isso, desses três elementos essenciais que nós usamos hoje no processo ortomolecular, a questão alimentar, ela vem em primeiro lugar. A questão do sono vem em segundo lugar. E a questão do exercício físico vem em terceiro lugar. E nesses três elementos, o processo alimentar acaba interferindo naturalmente. Então, se eu tenho uma boa alimentação ou se eu tenho uma boa complementação, eu consigo ter um sono de melhor qualidade, eu consigo ter uma vida biológica que melhora muito o meu condicionamento, seja do ponto de vista do exercício físico, seja do ponto de vista de recuperação, né, de uma situação de cansaço, seja do ponto de vista sexual, enfim, todos acabam tendo um impacto muito grande se nós temos uma qualidade de alimentação muito melhor. E é exatamente por isso que um dos primeiros princípios que nós usamos na clínica é exatamente observar como é que anda, né, o ponto de vista biológico das pessoas. Em não existindo esta regulação, nós partimos para uma regulação imediata do ponto de vista biológico e a partir daí, né, com todos os processos complementares. Ok? Do ponto de vista emocional, nós temos algumas situações hoje que são muitíssimo impactadas por questões que estão ligadas ao processo biológico, como, por exemplo, vou lhes dar aqui alguns exemplos para aproximá-los da realidade, né? Já que isso nos possibilita compreender melhor o que às vezes acontece conosco. Me permitam 2 exemplos. Primeiro exemplo, as mulheres hoje, de uma forma geral, estão engravidando mais tardiamente. Ora, do ponto de vista natural, do ponto de vista biológico, nós já estamos prontos para a gravidez a partir aí de 12, 13 anos. É evidente que isso tem impactos biológicos, mas ao longo da história da humanidade sempre foi assim. No entanto, hoje nós estamos jogando este período de gravidez normalmente aí a partir dos 25 anos em diante. A partir desse período da vida, as mulheres normalmente não produzem mais ou não conseguem armazenar mais
uma quantidade suficiente de minerais, principalmente aí os 4 minerais importantes para esse processo, né? Nós temos aí o magnésio, nós temos aí o cálcio, nós temos aí o fósforo, nós temos aí o zinco, e as mulheres não conseguem mais produzir isso essencialmente para si e para os seus filhos, se a alimentação dela não for muito boa. Logo após o nascimento das crianças, nós temos aí uma situação bastante comum que eu recebo muito na minha clínica de depressão pós-parto. E boa parte das pessoas que lidam com essa área de saúde raramente ligam esta condição a uma falta de algum desses minerais essenciais. Então, sempre que eu recebo na clínica alguém com depressão pós-parto, eu já faço uma avaliação para entender do ponto de vista biológico qual desses minerais está faltando ou proporcionar às pessoas aí um combo de reposição desses minerais, onde entra aí o nosso algalito. A segunda situação que eu quero falar para você tem a ver com uma condição não apenas do sexo feminino, mas uma condição geral, bastante instalada no nosso país hoje, por condições como a nossa crise econômica, por condições de trabalho e assim por diante, que é o estresse. Bom, Júlio, o que é o estresse? O estresse, de uma forma geral, ele é hoje categorizado dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, como uma reação do nosso corpo frente ou a uma falta de minerais, uma falta de proteínas, de gorduras essenciais, ou a relação direta com o excesso de trabalho, com o excesso, né, do agente estressor. Bom, desse ponto de vista, quando o estresse é causado por uma situação como excesso de trabalho, por exemplo, nós tendemos a perder alguns dos nossos minerais essenciais, como é o caso do magnésio. E por conta disso, o nosso corpo acaba ficando muito ácido. E eu devo lembrar os senhores e senhoras que doenças como câncer, doenças que são desenvolvidas como inflamações, invasões viróticas e assim por diante, só se desenvolvem em meio ácido. Por isso, um corpo ácido é um corpo que está extremamente vulnerável a uma série de doenças. E quando nós fazemos uma reposição de minerais essenciais, muitos deles presentes aí no algalito, nós melhoramos a capacidade alcalina do corpo de se recuperar e de conseguir efetivamente se blindar por uma série dessas doenças. Só para vocês terem uma ideia, neste ano, neste momento que eu estou gravando esse comercial para vocês, eu estou há 10 anos, estou comemorando 10 anos do meu último resfriado. Ah, mas você não tem acesso a elementos contaminantes? Tenho, eu lido com pacientes todos os dias. Então não é o vírus apenas que determina a minha infecção e que vai gerar no Júlio César ou nas pessoas de maneira geral um estado como a gripe. É a capacidade que o meu corpo tem de efetivamente me blindar e conseguir lutar contra essas invasões viróticas é que vão me manter saudável. O meu peso, do jeito que eu estou hoje, com 78,5 kg, eu estou assim há 15 anos. E uma das coisas essenciais para que o meu corpo se mantenha desta forma é que eu mantenha os níveis alcalinos do meu corpo elevados. E esta é uma das questões pelas quais eu indico e eu mesmo uso em mim mesmo o algalito. Tá ok? Então aí, algumas dicas, algumas reflexões sobre o nosso processo de saúde física e mental que tem diretamente a ver com este produto, ao qual eu digo a vocês eu uso e eu recomendo a vocês também. Tá bom? Grande abraço a todos e até uma próxima.